estava lendo outro livro, mas entendi que era hora de parar e voltar para esse aqui. O livro aqui eu já li uma vez, achei fantástico e é um conteúdo que de fato a gente precisa ler recorrente, assim, sabe? Esse livro é um item indispensável na nossa biblioteca, porque realmente ele traz um estudo profundo sobre a ofensa e em como ela é uma armadilha mortal de Satanás para nós. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma passagem bem interessante que eu estava lendo, onde ele faz uma analogia da nossa alma com o ouro. E aqui ele explica que o ouro puro, o ouro refinado, ele é suave e flexível, e que quando ele começa a ser ligado com outros materiais, quando tem liga do ouro, quanto mais liga tem, mais duro e inflexível o ouro se torna. Nossa alma foi criada e foi formada para ser pura, macia, flexível. E quando nós começamos a viver e a guardar ofensas em cima de ofensas, ela começa a ser dura e inflexível. Pessoas difíceis, nós nos tornamos pessoas difíceis de lidar. E para que a gente possa voltar a ser macio, né, voltar a ser macio e flexível, puro, nós precisamos passar pelo refinamento, assim como o ouro. E o processo de refinamento do ouro não é fácil, né? Então, aqui eu gostei muito porque ele explica um pouco a respeito disso. Eu que não sabia nada a respeito de refino, então ele fala que para refinar o ouro, primeiro ele precisa que o ouro se torne pó. Daí eles misturam uma substância chamada solvente. Depois levam tudo isso para o forno a altíssimas temperaturas, de forma que a liga ela vai ser traída pelo solvente, vai ficar na superfície, e aí se tira tudo isso, e o ouro, que é mais pesado, ele fica no fundo, e então portanto, refinado, né? Não é à toa que aí a Bíblia fala, lá em Isaías 48:10, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. O que me faz pensar, né, que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Se eu e você estamos passando por uma fornalha, uma das coisas que a gente precisa pensar, procurar, sondar, é se isso não é uma fornalha de Deus para nos refinar. Porque, óbvio, né, pode ser inúmeras coisas. Identificar o que é de Deus para nós é algo importante. Então, se a gente está passando por um momento difícil, uma das coisas que a gente precisa considerar, e aqui eu estou fazendo outro paralelo, né? Dor de cabeça. Qual é a causa de uma dor de cabeça? Pode ser inúmeras. Então, a gente precisa identificar o que é, ao invés de só ficar tomando remédio para dor de cabeça, certo? Da mesma forma, as nossas fornalhas na vida. É importante a gente sondar e identificar o que é que está acontecendo. E uma dessas coisas pode ser a ofensa. O intuito da fornalha é nos tornar macios, flexíveis, puros. Então, tá aí uma ponto de reflexão, né? Esse livro tem falado muito comigo. É a segunda vez que eu tô lendo ele e tá sendo uma leitura riquíssima. Então, te indico esse livro e te sugiro pensar, né? Se por acaso você está passando por uma fornalha, se a razão dessa fornalha não é a ofensa ou as ofensas, né? Então, e se for, não resista à fornalha, permita que ela faça o trabalho dela, né? A gente precisa se humilhar diante de Deus para que a gente possa permitir com que essas impurezas saiam, liberar perdão, para daí a gente continuar a viver de maneira mais leve, pura, macia, né? Um verso que me lembra muito, que eu me lembro muito, né, quando estou em situações difíceis, é aquele e eu oro dessa forma: Senhor, eu quero aprender a ser como o Senhor, manso e humilde de espírito, né? Que assim seja essa a nossa intenção a cada dia. Amém.